Olha, boa noite a todos que estão a nos ver, estão a nos ouvir. Bem, essa é a nossa terceira aula da semana de programação. No total são 5 aulas, né? Já tivemos 2 aulas, se você só chegou hoje, tivemos 2 aulas. Essa aula é uma aula especial, é uma aula diferente, né? Temos um convidado especial, que é alguém que eu admiro muito e que eu considero como um dos melhores desenvolvedores do país. É o Elias Exagerado, Matumon, né? exagerado, E exagerado. ninguém melhor, não, é o que eu acho, é o que eu acho. Ninguém melhor que ele para fazer a apresentação, dizer quem ele é e o que ele faz. Boa. Olá, pessoal. Daqui é o Afonso Matumona, mais conhecido por Elias, um desenvolvedor de software, como lá vem espelhado. Sou desenvolvedor de software já há caminho de 7 anos, se não me engano. Comecei a desenvolver por aí em 2017, 2016, uma coisa dessa. E aí, estamos aqui até agora. Trabalho no ramo de desenvolvimento mesmo. Atualmente sou back-end, sou desenvolvedor back-end e atuo nas linguagens C Sharp e Java, na empresa onde eu estou. Faço um pouco de TypeScript também, mas um pouquinho apenas. E fora do meu local de trabalho, aí atuo mais com outras linguagens, do tipo de linguagem que eu mais gosto, tipo C Sharp e JavaScript ou TypeScript. E é tudo por agora. Boa, boa. Bem, feitas as apresentações, como eu ia dizendo, esta semana de programação, ela não começou hoje, começou há 2 dias atrás, já tivemos 2 aulas. Na primeira aula, falou-se sobre a mentalidade para aprender programação com sucesso. Também falamos dos fundamentos de programação. As aulas elas foram desenhadas para capacitarem os estudantes tanto em soft skills quanto em hard skills, que consideramos serem importantes para o desenvolvimento e para a capacitação de um programador. Então, nós falamos sobre as dificuldades e desafios ao longo da jornada, que já foi a aula de ontem. E hoje nós vamos falar sobre estratégias para melhorar o processo de aprendizado. Também vamos falar de bibliotecas e frameworks, o que são, para que servem. E ainda teremos uma aula amanhã, vamos falar sobre carreira na área de programação, vamos fazer um roadmap de desenvolvimento web, né? E no último dia, que eu julgo ser o dia assim, né? Do dia que a aula que vocês não podem perder, nós vamos falar de inteligência artificial, como é que você vai usar a inteligência artificial para melhorar a tua performance. Bem, então vamos começar com a apresentação de hoje, né? Vamos começar com a apresentação de hoje. Como ontem, hoje também temos uma apresentação, né? Deixa eu voltar aqui. Hoje também temos uma apresentação. Vamos falar de estratégias, né? Algumas estratégias para melhorar o processo de aprendizado. Essas estratégias, elas são estratégias que eu usei, né? Ao longo do período que fui aprendendo programação, e acredito que o Elias também vai partilhar algumas estratégias que ele usou para aprender programação, até estratégias que ele ainda usa, né? No trabalho e tal, que ajudam ele a ser o programador que ele é. Bem, eu trouxe aqui uma lista de 3 estratégias que eu, quando comecei, tive mentores, né? Esses mentores aconselharam-me a fazer o que eu listei aqui, e eu, na qualidade de mentor, também não poderia ser diferente. Apresento essas estratégias. A primeira estratégia é não ter pressa. Dizem que a pressa ela é inimiga da perfeição, né? Então, se você tiver pressa de aprender, você pode tropeçar no caminho. Existem coisas que, para você aprender algo, você precisa levar o tempo necessário, praticar o suficiente para você aprender. Existe uma curva de aprendizado que é a quantidade de tempo e a quantidade de esforço que você aplica para que você aprenda alguma coisa. Então, você não pode pular passos, você tem que, é, levar o tempo necessário para aprender o que tens que aprender, sem pressa. Isso é uma estratégia muito boa, que o mais importante é você aprender bem e não aprender rápido, né? A outra estratégia
é praticar o máximo que você puder, porque você vai aprender programação praticando, você vai aprender programação colocando a mão na massa, é isso que vai te fazer realmente aprender, porque você, vamos supor que você está fazendo um curso, né, online de programação, você durante as aulas entende os conceitos, mas entender os conceitos não é suficiente para você sair aplicando eles e resolver problemas com os mesmos. Você precisa se familiarizar com, ou seja, praticar para que você consiga aplicar esses conceitos de forma intuitiva quando estiveres diante de um problema, quando estiveres a criar uma solução para algum problema. E a terceira estratégia é aprender com o código dos mais experientes. E como iniciante, você vai criando os seus próprios códigos, né? Mas existem coisas que você aprende rápido vendo o código de quem já é experiente. Isso foi uma estratégia que muitos desenvolvedores usam. Eu também usei muito essas estratégias, inclusive ainda uso, que é ver o código de pessoas mais experientes para poder entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas estruturam os seus códigos. Elias, tens alguma coisa a contribuir sobre as estratégias? Certo, certo. Até tenho. Uma das estratégias que eu usei e uso muito até hoje, acho que não foi citada, mas o Joaquim chegou a mencionar, que é desafiar-te. Que é muito bom que estás a estudar uma linguagem, né? Estás a querer aprender. Mas se por acaso se focares só em aprender conceitos, aí terás meio que preguiça. E se por acaso estás a aprender e pensares nesse bocado que já tenho em mente, que já tenho de conhecimento, deixa agora fazer um projeto. Quer dizer, com um projeto, tipo um mini projeto. Vou lá dar um exemplo. Imaginemos que estás a aprender uma linguagem do tipo JavaScript e dizes, não, e se com esse bocado de conhecimento que já tenho, não precisa ser muito, basta ter um pouquinho de conhecimento e falar, pá, agora vou começar a pôr a mão na massa, que é fazer um mini projeto. E com base no crescimento do projeto, você vai aprendendo mais, porque vais ter mais vontade de querer entender como é que funciona para poder aplicar no teu projeto. Então, essa é uma das estratégias que eu também uso muito até hoje, que é, tenho um pouco de conhecimento disso e não vou me limitar em pegar muito conhecimento para poder começar a fazer um projeto. Né? E é mais ou menos isso. Boa, boa. Bem, resumindo, são essas estratégias que nós temos, né? Que nós aplicamos e estamos aqui a partilhar convosco, que nos fizeram aprender e nos fazem trabalhar com programação. Bem, sobre soft skills, que são habilidades emocionais, questões relacionadas à mentalidade e à forma de pensar e de agir. Sobre isso, o que nós temos hoje é apenas as estratégias, né? Então vamos entrar num campo mais técnico, né? Vamos falar de algumas de hard skills, né? Vamos falar de coisas técnicas. E o assunto técnico que nós temos para a aula de hoje vamos falar de bibliotecas e frameworks. Elias, podes começar falando sobre esses dois aspectos técnicos de programação. Tens a palavra. Bem, começando por... vamos lá separar o que é biblioteca e o que é uma framework. Esta discussão é uma discussão já antiga. O que é uma biblioteca e o que é uma framework? Na realidade, bibliotecas são, vou dizer, ferramentas que o desenvolvedor importa no seu projeto para poder alavancar o desenvolvimento do mesmo. Então, é como foi praticamente explícito aqui, é um conjunto de funções ou métodos, tipo funções classes, e métodos para realizar tarefas específicas no teu projeto. Já framework é algo um pouquinho mais abrangente, é algo que o teu projeto vai ter a base dele. É praticamente você começar um projeto do zero usando ele. Tipo, a framework é que suporta todo o teu projeto. Essa é praticamente uma das formas mais fáceis de diferenciar os dois.
Estás no mundo. Boa. Yeah, acho que agora está aqui. E conforme Elias disse, as linguagens de programação, as linguagens de programação, elas têm funções pré-construídas, né? Linguagens de programação, linguagens de esterilização, linguagens de marcação. Elas têm funções, eles têm comandos, e cada comando tem a sua função. Só que elas são um pouco limitadas. E nós, desenvolvedores, como somos voltados a resolver problemas, e programação é sobre isso, é sobre resolver problemas. Então, os desenvolvedores criam, com a mesma linguagem de programação, outras funções, né? Criam outros códigos que podem ajudar na realização de certas tarefas específicas e disponibilizam esses códigos. Isso é uma explicação muito básica, assim, terra a terra, sobre o que é uma biblioteca. A biblioteca é isso. Por exemplo, nós temos JavaScript. JavaScript tem seus comandos pré-construídos, né, na linguagem, em que em inglês chama-se de built-in. Mas alguns desenvolvedores viram que dá muita amassada trabalhar com JavaScript do jeito que ele é. Então, vamos criar uma série de algoritmos que vão ajudar outros desenvolvedores, né, ou nós mesmos, a fazerem tarefas específicas, rapidamente, quando tiverem a criar um projeto. Por exemplo, a biblioteca Bootstrap é uma biblioteca que é usada para a construção de websites, né, de layouts para websites. Nós temos para a construção de uma página web, de uma aplicação web, nós temos HTML, temos CSS, temos JavaScript. O que se fez com Bootstrap? Criou-se coisas prontas. Por exemplo, com Bootstrap você tem botões prontos. Imagine você quiser usar um botão no teu site, você já tem ele pronto com Bootstrap. Você não precisa criar ele, como farias do zero, com HTML e CSS. Você já tem ele pronto. Então, é basicamente essa ideia de framework. Eu particularmente usei muito Bootstrap. Não sei se você, Elias, usaste Bootstrap. Lamentavelmente não usei. Eu era um pouquinho mais raiz. Eu usei muito Bootstrap porque teve um tempo que eu trabalhei com PHP. Eu trabalhava com PHP e queria assim, entregar projetos rápido e construir telas, né, rápido. Então, eu usava Bootstrap. Era só um código daqui, um código dali, já tinha um botão. Tá sabendo? De facto, um dos pontos que, não sei se você citou, que é agilizar o processo. Que é, em vez de pensar em criar, pensar em estilizar, fazer todo aquele processo, aquilo tudo já está pronto, você só importa classes, cria um HTMLzinho, põe a sua classe e o botão fica bonito de uma vez. Quer dizer, você não luta muito para ter um layout agradável. Exato. Esse é uma das grandes vantagens. Esse é o benefício de usar framework, de usar bibliotecas. Agora, as frameworks são um pouquinho mais robustas, conforme o Elias explicou, são mais robustas. Numa biblioteca, você consegue usar a biblioteca da forma que você quiser, né, com a tua própria estrutura. Já a framework, não. A framework, ela te dá te orienta como é que você vai estruturar o teu projeto, né? Você tem mais coisas na framework, você consegue construir mais rápido com uma framework. Por exemplo, eu também usei muito AngularJS. É por isso que eu coloquei aqui Bootstrap e AngularJS, que eu usei muito os dois. Usei muito AngularJS para a criação de páginas web, e, inclusive cheguei a usar o AngularJS também para a criação de apps, né, com o Ionic. Então, essa é a definição, né, sobre biblioteca e sobre frameworks. E existem algumas diferenças, né? E, claro, nas nossas explicações, nós falamos um pouco sobre essas diferenças, mas nós temos aqui numa tabela que ilustra, temos aqui características, né? E temos as diferenças entre a biblioteca e a framework, de uma forma bem explícita. Por exemplo, uma biblioteca e uma framework, elas
Uma delas te permite ter mais controle, né? Te dá mais liberdade de usar o que já foi pré-construído da forma que você quiser, e a outra não. Por exemplo, em termos de controle, a biblioteca, ela você, ao estruturar o teu algoritmo, você chama a biblioteca quando você quiser. Você apenas usa a biblioteca quando você precisa usar a biblioteca. Já a framework, não. A framework, que é mais robusta, ela vai controlar o fluxo da tua aplicação. Por exemplo, é, você tem uma estrutura a seguir com a framework. E também tem questões de flexibilidade, tem questões de escopo, curva de aprendizado. Elias, você tens a palavra, podes falar um pouquinho das diferenças também. Das diferenças. Não teria muita coisa a falar sobre as duas, porque as diferenças estão praticamente listadas. Então, e como você mesmo disse, uma das coisas que mais é notável na diferença das duas é a flexibilidade. É mesmo flexibilidade e controle, porque com bibliotecas você importa e tem o controle da aplicação toda. Você só usa aquilo que você precisa da Santa Biblioteca. Imaginemos um exemplo prático de uma biblioteca que foi muito usada, é o jQuery. jQuery é uma library, uma biblioteca que acho que quase todo desenvolvedor front-end usou, mas usava para quê? Para fazer manipulações simples, simples entre aspas, né? Mas é manipular, pegar informações, pegava-se a informação do servidor usando, esqueci, aquilo é Axios ou Ajax. Ajax. Ajax para fazer a aquisição do servidor e depois de ter a informação do servidor, aí só era fazer uma iteração simples do teu código, tipo pegar o código, pôr no jQuery e ele automaticamente renderizava tudo no teu front. Quer dizer, com alguns passos, algumas funções, conseguias fazer aquisições e tinhas a informação na tua aplicação. Agora, já usando uma framework, aí o conceito é um pouquinho mais diferente. Aí a aquisição até pode ser tua, mas o controle de como é que os elementos serão dispostos, tipo, o manejamento dos elementos HTML, é tudo trabalho da framework. A framework é que lida com isso. E é mesmo tudo muito encapsulado. Quer dizer, você não consegue saber o que está acontecendo lá dentro. Por isso é que existem frameworks que usam um outro DOM, não sei como explicar, uma outra forma de explicar isso, mas é tipo, existe das aplicações web normais, existem o que se vê e há bibliotecas que criam um outro DOM por baixo do DOM que se vê, que é chamado Virtual DOM ou Shadow DOM. Aí são conceitos um pouquinho mais a fundo que algumas frameworks têm. E o desenvolvedor pode ou não querer saber disso, mas é meio complexo para esse caso. Então, a framework é meio complexa mesmo. É praticamente isso que eu poderia partilhar sobre a diferença das que é flexibilidade e controle, né? Okay. E também tem a questão da curva de aprendizado, né? Como a biblioteca é algo menor, é mais rápido você aprender. A quantidade de esforço que você precisa dedicar para aprender a usar uma biblioteca é menor. Basicamente, as frameworks são um conjunto de bibliotecas organizadas de uma forma específica que devem ser seguidas ao desenvolver. Uma espécie disso. Exatamente. Uma espécie disso. E temos aqui alguns exemplos, né? Tem tipo o React.js, que é muito famoso, que é uma biblioteca. O React.js é uma biblioteca, mas às vezes ela é citada como uma framework. Uma framework, porque eu na realidade não tenho a certeza se o React agora ainda é uma framework, ou agora já é uma library. Faz um pouquinho de confusão, que eu sei que era uma biblioteca e depois passou a ser framework. É o Vue.js. Vue.js é o Angular. Eu não conheço muito bem a história do Angular, mas também começou com biblioteca e passou a ser framework. React é que não tenho muita informação sobre, também não cheguei muito a fundo dela.
Yeah, eu considerava o React uma framework, mas recentemente fiz algumas pesquisas mais a fundo, devido mesmo às formações e tal, né, desta aula. E percebi que o React é uma biblioteca apenas, é como se fosse o Bootstrap, mas com uma CLI, de uma forma assim um pouquinho mais fácil de se trabalhar, porque o Bootstrap você importa as coisas meio de uma forma assim mecânica, já o React não, mas ambos são usados para construir design, né, para construir o layout de uma página web. Então, por essa razão, acabam considerando ela como uma biblioteca. Tenho Axios, eu usei muito Axios para fazer requisições HTTP, também uma biblioteca. E alguns exemplos de frameworks, né? Tenho AngularJS, eu usei muito o AngularJS, bastante mesmo, usei muito, durante muitos anos. Tem o Django, que é uma framework. O Django é uma framework que é criada com a linguagem Python, né? É uma framework back-end que é usada para criar APIs, para criar maioritariamente APIs, né? A parte do quê? Do comportamento da aplicação, né? Do comportamento da aplicação, do controle de dados, né? Da comunicação, essa era a palavra que não estava vindo, a comunicação com a base de dados, entre outros. E tem o Flutter, que é o que eu uso atualmente. Eu atualmente uso o Flutter. Flutter é uma framework usada para criar aplicativos para Android e iOS. E sobre as diferenças é basicamente isso, né? O Jovelino acabou de comentar aqui que vai me convidar para um webinar. Obrigado, vai ser um prazer, né, participar no webinar. E, bem, continuando, temos aqui dois motivos, né, para usar uma biblioteca. O primeiro é aprendizado mais rápido e fácil. Com uma biblioteca você consegue criar as coisas que levarias muito tempo, você consegue criar ele mais rápido. E a outra é o código mais leve e melhor performance, né? As bibliotecas, elas são criadas por muitos desenvolvedores. Obviamente que o código de uma biblioteca já foi melhorado, já foi otimizado de diversas formas. Então, se você tiver que construir uma funcionalidade com uma biblioteca, você vai usar um código que já foi muito trabalhado, né? É claro que é sempre possível você criar alguma coisa mais flexível, uma coisa mais otimizada, mas tem isso aí. Sim, podes falar, estavas para dizer alguma coisa, Não, Elias. eu queria dizer, é claro que pode-se criar algo mais performante. Realmente. E você é especialista nisso. Não. Vamos descobrir já agora nessa aula, daqui a pouco. E sobre os motivos, consegues pensar em mais algum motivo que, para um iniciante, né? Pensa no iniciante que quer para começar a criar as primeiras aplicações, tens algum motivo, né, que pode lhe fazer usar bibliotecas, ou algumas razões pela qual ele poderia usar bibliotecas? Por agora eu não consigo pensar um assim específico, a não ser reduzir o tempo de construção de uma aplicação. Porque usa-se bibliotecas para dinamizar o trabalho. Não pensar, como dizem, não é um ditado, se já existe uma roda, não adianta criar mais. Não adianta inventar uma roda. Não, se já existem funções que te ajudam a fazer isso, não inventa mais. A não ser que tenhas objetivos diferentes. Mas se o objetivo principal é entregar rápido e aprender também, é só usar. Realmente. E em seguida também tem alguns motivos para usar framework, que basicamente os motivos são os mesmos, né? Com a diferença de que uma framework, por ser mais robusta, provavelmente terá mais manutenção, né? O código vai ser melhor, provavelmente a framework foi criada os desenvolvedores que criaram a framework tiveram em conta as boas práticas de desenvolvimento, então você vai
Se for um iniciante, ele começa a criar as primeiras aplicações com um código já robusto, né, otimizado, porque o iniciante, quando começa a criar as primeiras aplicações, ele não cria aplicações muito otimizadas, devido ao conhecimento que ele ainda, e a experiência que ele ainda não tem. Então, ao usar uma framework, na maior parte das vezes, ele acaba beneficiando dessa otimização que o código da mesma framework já tem. Uhum. É isso. Yeah. Só Na maior acompanhar. parte das vezes, né? Sim, é verdade. Na maior parte das vezes. Bem, e nós temos aqui uma surpresa hoje, né? Que é a surpresa da aula. Vamos falar de uma framework, né? Vamos demonstrar esse conceito de framework, tudo isso que nós abordamos aqui na prática. E, como não poderia deixar de ser, nós decidimos apresentar uma framework que é nossa. Digo que é nossa porque é uma framework que foi uma library, na verdade uma library, uma biblioteca, que foi criada por um angolano, que é o Bower.js, que é uma biblioteca que oferece muitos benefícios, né, em termos de flexibilidade. E, como não poderia deixar de ser, eu trouxe aqui nessa aula o criador da mesma library, que é o Elias. O Elias é o criador dessa library, que é o Bower.js, e ninguém melhor do que ele para nos explicar e nos apresentar o que o Bower.js tem para nos oferecer. Boa. Na realidade, o Bower.js é uma biblioteca, uma coisa pequena, que foi criada no intuito de facilitar, que nem o Vue.js e o Angular, Vue e React, facilitar o desenvolvimento de páginas web. É simplesmente não vou me dizer o que eles já fazem, né? Mas é do tipo, existem frameworks, libraries e companhia que já fazem o que o Bower faz. Mas a ideia era criar uma coisa um pouquinho mais simples, que, como eu gosto de dizer, não sofrer muito para ter o que você precisa. E é praticamente isso que o conceito do Bower em si. E como ele... Não sei se conseguem ver a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Eu vou adicionar a tela agora, ok? Uhum. E aí eles já conseguem ver. Boa. Como eu disse, o Bower.js é uma simples biblioteca que é utilizada para criação de páginas web. E para a criação das mesmas, geralmente as pessoas, no momento de aprendizado, têm a tendência de usar o HTML puro, mas depois vem a necessidade, tal como falamos aqui há pouco, em dinamizar o processo, que é ter a coisa done, como dizer, feita, de um jeito mais rápido. E o Bower.js também oferece a mesmíssima coisa, que é acelerar o processo de desenvolvimento. E diferente das outras bibliotecas ou framework, o Bower.js não usa um DOM virtual. Ele faz interação direta entre a tua informação e a tua página web. Diferente do Vue.js ou então do React, que para poderem fazer a atualização da informação, tipo, a atualização dos estados das propriedades, eles requerem um DOM virtual. E para uma apresentação muito simples do Bower.js, esse é o site do Bower.js, depois vamos partilhar o link do site. É uma biblioteca muito simples de usar, tal para quem já conhece o Vue.js, consegue ver que há uma semelhançazinha com o Vue.js. Por quê? Porque aquilo é instanciar o Bower, dizer o que ele vai controlar e depois passar o data, que é praticamente a informação que tem que ser espelhada. E no HTML faz-se uma interpolação simples, que é usando duas chavetas, sim, são chavetas. 4 chavetas, entre a chaveta põe-se o que se quer apresentar, que ele automaticamente apresenta. Como eu gosto de dizer, é tão simples quanto os outros. Mas o que lhe difere
São essas outras coisas que eu poderia dizer, não usar DOMs virtuais e companhia. E há uma facilidade muito grande em criar navegações entre páginas também. Outra coisa que poderia se mostrar a forma de apresentação, então, a forma de implementação do Bower é como ele lida com eventos. Na parte de cima, expliquei mais ou menos como é que poderia se interpolar, que é praticamente fazer isso. E para ter um botão a responder, basta usar o mínimo que já se tem de HTML, tá, como eu gosto de dizer. Em HTML, para você poder chamar um evento, tipo um evento click, tens que ir no elemento ou então referenciar o elemento e adicionar um evento. Já com Bower, com o mínimo de conhecimento que você tem com HTML, tipo, escreve-se on click, que é quando se clicar faça alguma coisa. A única diferença com o HTML normal é adicionar os dois pontinhos. Quer dizer, entre o on e o evento que se precisa, basta pôr dois pontinhos que ele reconhece que aqui eu tenho que usar funções do Bower. E como expressão, basta passar a função que tem que ser chamada. No caso, a função seria essa aí, add to do. Essa é uma mini aplicação to-do list. Acho que quase todos conhecem essa aplicação to-do. É um dos exemplos mais utilizados. E outra coisa que o Bower também oferece é reatividade das propriedades. Ora, vejamos, aqui vou adicionar alguma coisa. Work, rest, it. Pode ser it. O que que eu digo reatividade? É do tipo, vamos num pequeno tutorial. Pode ser. É reatividade direta do o que tens espelhado num input e o que tens espelhado numa label. Se por acaso o input e a label tiverem a mesma referência e fazes o bind, que é algo que é muito utilizado, o Angular acho que ficou famoso por causa disso, que é o one-way data binding ou two-way data binding, que é praticamente vincular a tua propriedade com o HTML, em que quando a propriedade altera alguma coisa, o HTML também altera. E se por acaso alterares o HTML, a propriedade também altera. É algo que o Angular oferece, e felizmente o Bower também oferece, na mesma simplicidade que os outros oferecem, ou até mais flexível, né? Que é no caso, como podemos ver aqui, dizer simplesmente, tem aqui a variável, que é velho, aqui diz o bind, que é para dizer, liga este input com este valor, e aqui tem um lugar que estamos simplesmente a imprimir o valor. Isso significa que se por acaso eu alterar a informação aqui em cima, no input, é atualizado também automaticamente os locais em que a propriedade foi utilizada para poder fazer a apresentação do mesmo valor. Não consigo mostrar aqui no código, especificamente, caso eu alterasse a informação do JavaScript. Mas aqui, acho que aqui em frente, conseguiram ver mais ou menos, quando eu adicionei um to-do. Bastou adicionar um to-do e depois limpar, quer dizer, eu limpei aqui no JavaScript, mas ela automaticamente também limpou na parte de cima, porque é que eu disse, interação direta. Você limpa no JavaScript, ele também limpa no HTML. Bem, o Bower praticamente isso é bem parecido, como mais uma vez, é bem parecido com Vue, mas é um pouquinho mais simples em termos de como usar o roteamento, como ter componentes na tua aplicação, que também é muito simples. Mas o que?
vários conceitos mesmo. É para evitar muito código na tua aplicação e que a tua aplicação seja a mais rápida possível. Então, essa seria praticamente a apresentação do Bower.js. Como dissemos, o código vai ser o link para poder visitar a framework. Não, nesse caso é a library Bower. Vamos partilhar para poderem dar uma olhada e, quem sabe, né, ter algum feedback vosso. E, a propósito, mais uma coisa que poderia dizer é que, antigamente o Bower era só mantido por mim, mas atualmente estamos duas pessoas no Bower, que é eu, já não me sinto mais, com o nosso desenvolvedor de software engenheiro Joaquim Tristan. É o novo, a pessoa que faz parte da comunidade do Bower, que nesse momento é a pessoa que está a criar o CLI do Bower, que está no bom caminho. Daqui a pouco também vamos disponibilizar já. E esse é o Bower, pessoal. Esse é o Bower. É uma tecnologia criada aqui na banda por um angolano, né? Sendo mantida por angolanos, que com uma performance incrível. Bem, este é o GitHub, né? Ou seja, esse é o site do Bower, esse é o link, vocês podem acessar a documentação por esse link. Em breve, a CLI, conforme Elias disse, a CLI vai estar disponível, vocês vão poder criar aplicações web utilizando conceitos muito simples, né? O que vai facilitar a vossa experiência como desenvolvedor. Bem, e esta foi a apresentação do Bower, né? Para já, é um prazer fazer parte do time de desenvolvimento, né? Do time que está a manter o Bower.js. É um prazer enorme contribuir para a evolução da tecnologia aqui em Angola. E eu, no princípio, disse ao Elias que ele é um dos melhores desenvolvedores daqui da parte. E negou. Mas isso é verdade. Exagero. Até nem chegamos de contar como é que o Bower surgiu, na realidade. Não, mas tá à vontade, pode contar. Para o surgimento do Bower.js, eu poderia dizer a origem, porque isso sofreu algumas mutações. Como posso explicar isso? A princípio, a ideia era construir uma pequena biblioteca que faça a interação entre a tua página, a tua aplicação web, com o Firebase, que chamava naquela altura Easy Fire, que era praticamente o Easy Firebase. Fazia uma ligaçãozinha e espalhava as informações. Até aí tá bom. Só que houve a necessidade de eu passar a usar libraries of frameworks para desenvolvimento de aplicações de front-end. Daí eu pensei em começar a estudar Angular. Não, vi React primeiro. Primeiro vi React. React é muito famoso e companhia. Eu disse, não, deixa ver React. Só que eu não gostei muito, eu particularmente não gostei muito como é que o React juntava o HTML com o JavaScript. Para mim aquilo não batia muito. Então por isso eu disse, não, React está fora de questão em termos de aprendizagem. Em termos de coisa que eu quero aprender. Daí tinha outras opções, que era o Vue e o Angular. Porque eu sempre tive a ideia de separar HTML e JavaScript, cada um fica no lugar dele. Daí comecei a ver Angular e vi o Vue. Só que o Angular era mais robusto e mais complexo para aprender. E eu, como sou preguiçoso, eu disse, não quero aprender muita coisa sobre isso. Eu vi que aprenderia muita coisa para realmente começar a desenvolver alguma coisa, para ter uma aplicação. Daí pensei em Vue. Vi o Vue, gostei. Mas a ideia de usar Virtual DOM estava assim a me incomodar e companhia. E também me senti limitado em algumas coisas que eu disse, pô, isso eu criasse, eu já tenho algo meio andado, que já faz uma mera interação entre JavaScript e o código. Entre JavaScript, não, entre a minha página e o código
e a informação que vem do Firebase, que era o EasyFire. E se eu criasse, eu expandisse, tipo, melhorasse o meu EasyFire e virasse tipo um Easy alguma coisa, que seja tipo uma library para tipo Vue. Aí eu pensei, pá, vamos avançar com isso. Aí começou o desenvolvimento no novo Bower, antigo EasyJS. Daí fiz, primeiro foi construído o EasyJS, que também publiquei, aquilo era JavaScript puro, era mesmo puro JavaScript, escrito de ponta a ponta. Só que depois vi que não, vi a necessidade de fazer um update, um upgrade, que é sair de JavaScript puro, simplesmente, para TypeScript. Daí eu disse, não, aí vamos praticamente, estamos a recriar a library. Daí pensou-se nesta nova, que é o Bower.js, que na realidade o Bower é um nome africano, isso é africano, Bauer é africano, vem do africano, significa construtor. Eu estava procurando nomes e como vi africano, Bauer, construtor, como é mesmo uma library, é uma biblioteca para construir páginas web. Então o nome bateu e ficou Bower.js, que foi reconstruído com TypeScript. E essa foi praticamente a história do Bower.js, como é que surgiu. E agora, tipo, começou só comigo, e agora estamos aqui com o engenheiro Joaquim Tristan. Estamos juntos nessa. Bem, incrível história, né? É uma honra, né, fazer parte disso, porque isso é história, né? Tecnologia criada em Angola por angolanos, e isso que só vai crescer, né? Bem, esta foi a nossa aula de hoje, né? Nossa aula de estratégias, né? E estratégias para melhorar o processo de aprendizado. Eu quero agradecer ao Elias por ter feito parte dessa incrível aula. Não poderia ser melhor, né? E, bem, como esta semana de programação, ela não foi desenhada simplesmente para ter aulas de programação, mas não foi desenhada para ser apenas um conjunto de aulas de programação, mas sim uma mentoria de programação. Nada melhor que aproveitar a oportunidade e perguntar, né, para um desenvolvedor experiente e pedir se ele tiver alguma coisa para falar para os iniciantes, para quem quer programação. A semana de programação foi desenhada para 3 pessoas, né? Para quem quer começar a programar e tem um monte de mitos e tabus, e para quem já começou, mas por alguma razão ficou estagnado, né, e por excesso de informação, e para quem já sabe programar e quer um guia de carreira, né, que vai ser o assunto da próxima aula. Amanhã vamos falar sobre carreira nessa área, vamos falar sobre roadmap para desenvolvimento web. Então, Elias, qual seria o teu conselho para quem quer começar a carreira, já começou, para as pessoas que se encontram nessas três situações? Meu conselho é perseverança. Programação é chata às vezes, mas é prazeroso. É só isso. É estar sempre disposto a enfrentar os bugs, né? Porque os bugs é que nos faz crescer. Sem bugs, se as coisas estiverem aí sempre bem, desconfia. Porque algo de errado não está certo. É praticamente isso. Então, para todo mundo, os experientes, não experientes e companhia, é essa perseverança. Porque as coisas vão ficar difíceis. Tem tempo, por mais que sejas muito bom, vai chegar num ponto em que vais ter um bug, como nós dizemos, vais pausar, vai ficar assim a pensar no problema durante um tempo. É só não desistir, é só continuar. E ir pesquisando um pouquinho mais, como atualmente, se bem que já vais, o Engenheiro Interesting vai falar sobre inteligência artificial amanhã, mas poder dar uma chega agora que é, se por acaso estiver muito difícil, podes dar uma olhada no chat GPT, mas eu particularmente não aconselho a ir muito a fundo no chat GPT, senão ficarás preguiçoso em aprender. Mas é tipo, sempre que estiver muito difícil, dá uma chega.
que aí as coisas vão melhorar. Podem melhorar, né, no caso. Exato. Eu atualmente chamo a inteligência artificial de documentação interativa. Exato. E é disso que vamos falar na última aula, conforme disse o Elias. E vocês não podem perder a última aula. Para quem já perdeu alguma aula, né, as aulas que vão ficar gravadas, né, tanto no Facebook, na nossa página do Facebook, quanto no YouTube. Os links serão partilhados nos respectivos grupos. Mas A torre desceu um pouquinho, tá? A qualidade reduziu um pouco. a qualidade reduziu. Bem, parece que aqui a minha internet quer nos fatigar, mas não vai conseguir. Bem, conforme eu ia dizendo, então, se você perdeu alguma aula ao longo dessa semana de programação, não perca a última aula, porque na última aula eu vou te mostrar como é que você vai melhorar a tua performance. Vou falar de inteligência artificial, que também existem alguns mitos e tabus relacionados a isso, que é um assunto muito sério, e vamos esclarecer tudo. Vai ser uma excelente aula, então não perca essa aula, que vai ser muito bom. Bem, estamos no final, né? Vou mais uma vez agradecer ao Elias. Muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite. E foi muito bom dar essa aula contigo. Foi um prazer fazer isso. E se tiveres assim as últimas palavras, os últimos dizeres, estás à vontade. Não, por agora estou dando. Ok. Bem, essa foi mais uma aula da nossa semana de programação. Foi a terceira aula de 5 aulas, e amanhã teremos mais uma aula, que será a aula 4. Vamos falar de carreira na área de programação, que essa aula é especial para quem já sabe programar, não sabe por onde... Ele já sabe programar, mas quer um guia, né? Quer saber quais tecnologias vai estudar para que se torne um desenvolvedor web, quais tecnologias, frameworks, bibliotecas, linguagens ele vai estudar para que se torne um desenvolvedor web. E também vamos falar sobre carreira mesmo em si, né? Vamos falar sobre muita coisa, vocês não perdem por esperar. E amanhã teremos essa aula. No dia 26, que será o último dia da nossa semana de programação, teremos a aula de inteligência artificial. Então, essa foi mais uma aula para todos vocês que estiveram conosco. O nosso muito obrigado por terem assistido à aula e nos vemos amanhã. Tchau.